Olá, saudação a todos! A partir de agora, vamos iniciar um projeto de monitoria na disciplina de Mecânica para Engenharia da UBRA Santarém. O meu nome é Bruno Henrique e sou aluno do curso de Engenharia Civil. O nosso professor Cláudio Dornelles está nos orientando nesse projeto de monitoria e para que possamos aprimorar os nossos estudos e auxiliar também os colegas em classe, vamos começar resolvendo algumas questões diretamente ligadas à disciplina. Então, para esse primeiro momento, vamos começar resolvendo uma questão do assunto vigas isostáticas, conforme você observa na tela. E para essa viga, foi-nos pedido para determinar as reações dos apoios A e B, o diagrama de cortante e o diagrama de momento fletor. Temos então na tela aí o apoio A, que é um apoio móvel do primeiro gênero, e o apoio B, que é um apoio fixo. Temos então três cargas distribuídas sobre a viga, sendo duas delas pontuais e uma delas uma carga distribuída. A carga de 20 kN ela está a uma distância de 1,5 m do apoio A. A carga de 9 kN por metro ela está a uma distância de 3,5 m do ponto A, sendo que ela se distribui por uma distância de 3 metros. E a carga de 55 kN está mais próxima do apoio B, a uma distância de 2 metros. Vamos então começar a resolução do problema pegando essa carga central aí que está distribuída, de 9 kN por metro, e convertê-la numa carga pontual. Então, se você tem uma carga que ela tem o valor de 9 kN a cada metro e ela se distribui por 3 metros, você então pega o valor da carga e multiplica pela distância. Você tem então o valor de 27 kN. E como é uma carga distribuída uniformemente, o centro de gravidade dessa carga está a 1,5 m de cada extremidade. Ou seja, você pega a carga de 27 kN e coloca de forma pontual, direcionada bem ao centro. As outras cargas ou reações que vão ocorrer, elas estão localizadas nos apoios A e B, tanto no eixo X como no eixo Y. E para que possamos entender então a disposição dessas reações, vamos considerar uma convenção para essas forças. As forças que estiverem para cima e para a direita são forças que vão levar o sinal positivo, e as forças que estiverem para a esquerda e para baixo vão levar o sinal negativo. O momento na física nada mais é do que uma grandeza que vai relacionar a força aplicada a uma certa distância. Então, isso vai gerar um torque, ou seja, um efeito de rotação da estrutura a depender de onde ele está sendo aplicado. Quando ele estiver no sentido horário, vai ser um momento negativo, e quando estiver no sentido anti-horário, será um momento positivo. Vamos então posicionar reações em cada apoio. Você tem aí uma reação no apoio A no eixo X, vou chamá-la de RAX. Tenho também uma reação em B no eixo X, que eu vou chamar de RBX. Vou ter também uma reação em A no eixo Y, que eu vou chamar de RAY. Vou ter também uma reação em B no eixo Y, que eu vou chamar de RBY. Vou escolher então um dos apoios para que eu possa começar a iniciar os cálculos. Escolho então o apoio em A. E para facilitar meus cálculos, eu vou colocar qual a distância de cada uma das cargas sobre a viga até o apoio em A. Então, a carga de 20 kN está a uma distância de 1,5 m do apoio em A. A carga de 27 kN está a uma distância de 5 metros do apoio em A. E a carga de 55 kN está a uma distância de 8,5 metros em relação ao apoio A. A distância total da viga, de A para B, é então o valor de 10,5 metros. Para que possamos dar continuidade à resolução do problema, vamos considerar as leis da estática, que diz que todo somatório de reações de um corpo que está parado, ou de uma viga, ou de qualquer objeto, precisa ser somado e dar no final o valor nulo. Ou seja, todas as reações que existem em X no seu somatório, ao final tem que dar igual a zero. E todas as reações que estão em Y no somatório, ao final também tem que dar igual a zero. Condição esta para que a viga continue em repouso.
Então, procedendo aos cálculos, você observa que o somatório das forças em x dará igual a zero. Então, nesse caso, você pega RAx, que está para a direita, positivo, menos o RBx, que está para a esquerda, negativo, é igual a zero. Só que a gente deve considerar que o RAx é a reação que está no eixo x para um apoio do primeiro gênero, que é um apoio móvel. Ou seja, esse apoio móvel não possui reação no eixo x. Ou seja, essa reação a x ela é igual a zero. Por consequência, a RBx também vai ser igual a zero. Vamos partir então para o cálculo das reações no eixo y. Você tem 5 forças totais no eixo y, sendo que 2 delas estão para cima e 3 delas estão para baixo. Então, as que estão para cima são positivas, você soma então RAy mais RBy, e as que estão para baixo você coloca o negativo, menos 20, menos 27 e menos 55. Tudo isso igual a zero. Continuando esse cálculo, você tem que o RAy mais o RBy dá igual a 20 mais 27 mais 55. Sendo assim, o RAy mais o RBy dá o valor de 102 kN. Então, você observa que somente o cálculo do somatório das forças não é suficiente para indicar o valor de cada uma delas. Você tem um somatório de RAy com RBy dá 102, mas não sabe ainda quanto vale cada uma delas. Então, você precisa lançar mão da equação dos momentos. Então, para o momento que está sobre o x, você observa que as duas forças RAx e RBx estão sendo aplicadas diretamente na linha de ação. Então, pelo fato de a força estar sendo aplicada exatamente na linha de ação, você conclui que o momento em x é igual a zero. Sendo assim, agora vamos partir para o somatório dos momentos no eixo y, em relação ao ponto A. Só para relembrarmos, um momento no sentido horário é um momento negativo e no sentido anti-horário é um momento positivo. Então vamos começar com a força de 20 kN, que está a uma distância de 1,5 m do ponto A. O momento, então, é força multiplicado pela distância. Como essa força de 20 kN está fazendo um giro no sentido horário em relação ao ponto A, vai ser uma força negativa. Então, você coloca menos 20 multiplicado por 1,5. Já a força de 27 kN está a uma distância de 5 metros e como ela também faz uma rotação em torno do ponto A no sentido horário, será negativa também. Então, vai ficar menos 27 multiplicado pelo valor 5. Assim também para a força de 55 kN, que está a uma distância de 8,5 metros do ponto A. Então, você coloca menos 55 multiplicado pelos 8,5 metros. Agora, a reação do apoio B em Y vai ter uma tendência de rotação no sentido anti-horário em relação ao ponto A. Por isso, ela vai ser uma força positiva. Então, você coloca RBy multiplicado por 10,5. Tudo isso igual a zero. Continuando então o cálculo, você tem que menos 20 vezes 1,5 é menos 30, 27 vezes 5 é 135, 55 vezes 8,5 é 467,5. Continuando esse cálculo, você tem que o somatório desses três valores aí vai continuar sempre negativo, menos 632,5 mais RBy vezes 10,5 igual a zero. Passando então o 632,5 para o lado direito, você tem então que o RBy vai ser 632,5 dividido por 10,5. Você vai então obter o valor de 60,208 kN na reação em Y do apoio B. Você pega então de volta a primeira equação não resolvida, que era RAy mais RBy igual a 102, e coloca o valor que você acabou de achar de RBy. Então você tem que o RAy mais o RBy, que é 60,238, dá o valor de 102. Sendo assim, você tem que o RAy é 102 menos 60,238. Então, chegamos ao valor que o RAy é 41,762 kN. Agora que já calculamos as duas reações em A e em B, vamos agora partir para a verificação de como fica o diagrama de cortante. Então, você coloca aí linhas verticais nos apoios e nas forças também, nas extremidades de forças que estão distribuídas uniformemente e também sobre as forças que estão pontuais. Você sabe que a reação em A no eixo Y deu o valor de 41,762 e você tem uma carga de 20 kN a 1,5 m da extremidade A.
Se você não observa nenhuma carga nesse meio, então você pode colocar uma linha reta no diagrama de cortante até chegar no próximo ponto para análise. Como você possui uma carga de 20 kN que está para baixo, ou seja, ela é negativa, você diminui então o valor da reação em A dessa carga, obtendo então o valor de 21,762 no próximo ponto para análise. Você observa que não há nenhuma outra carga entre o ponto anterior considerado e o começo da carga distribuída. Você coloca então uma linha paralela à viga até o próximo ponto de análise. Para o caso dessa carga que está distribuída uniformemente, o diagrama de cortante vai considerar o início e o fim dessa carga. E você vai fazer justamente a subtração do valor total dela, que é 27 kN, que já calculamos, do valor 21,762. Então, você tem que 21,762 menos de 27 dessa carga distribuída, você tem o valor de menos 5,238. Sendo assim, vai atravessar para baixo, ou seja, para a parte negativa aí da estrutura. Então, desse próximo ponto que você acaba de observar, até a carga de 55 kN, não há nenhuma carga na estrutura, você mantém então a reta paralela. Nesse próximo ponto, você tem então a carga de 55 kN no sentido para baixo, ou seja, negativa, a qual você vai ter que fazer o somatório com o menos 5,238. Então, você pega menos 5,238 menos ainda o 55, você vai ter o valor de menos 60,238. Como também não há nenhuma carga, a partir do ponto onde estava a carga de 55 kN até a extremidade do apoio B, você mantém a reta de forma paralela. E para finalizar, você tem aí a reação de B no eixo Y, que é o valor positivo de 60,238. Então, como você tem um valor negativo de menos 60,238, somando a esse valor que está na mesma vertical da reação, que é para cima, então, somando um positivo com outro negativo de mesmo módulo, você obtém o valor zero. Finalizando então aí o diagrama de cortante. Observe que também colocamos no F2, que é o programa que nos indica com uma escala melhor, você observa que o desenho fica similar. Agora, para o cálculo do diagrama de momento fletor, você vai usar o cortante e calcular as áreas dos polígonos obtidos, acima ou abaixo da viga. Você tem então que nessa área 1 indicada aí, você vai pegar o valor de 41,762 e multiplicar pelo valor 1,5. E você obtém então o valor de 62,643. É um valor que será indicado para baixo da viga, que servirá para indicar o quanto essa viga irá fletir para baixo. E então você parte para o cálculo da área 2, que é 21,62 vezes 2. Você obtém o valor de 43,524 e soma ainda mais para baixo do valor 62,643, obtendo então o valor de 106,16. No caso da área 3, você tem um triângulo. Procedendo aos cálculos para achar, por semelhança de triângulo, o valor x, você tem que o valor dele dá 2,418. Então, a área 3 vai dar o valor de 26,31, que somados mais uma vez ao valor de 106,16, dá o valor de 132,47. E agora, passando para a parte em que as áreas serão negativas, você vai, no caso, diminuir e não mais somar do valor obtido lá no diagrama de momento fletor. Então, você tem aí que na área 4, o valor dela dá menos 1,52. Então, você subtrai 132,47 menos 1,52, que você obtém o valor de 130,95. Mais ainda, procedendo aos cálculos, agora com a área 5, você tem que dar o valor de menos 10,476. Diminuindo então de 130,95, você tem o valor de 120,47. E por último, a área 6, você vai pegar o valor de menos 60,238 e multiplicar por 2, que você vai obter o valor de 120,47. Diminuindo então do valor anterior obtido, chegamos então ao valor zero, finalizando o diagrama de momento fletor. Fazendo então uma comparação do diagrama de momento fletor que obtivemos de acordo com os cálculos com o do F2, que é um diagrama com maior precisão de escala, se obtém que existe o valor de 132,47, que é o valor que indica o momento fletor máximo dessa viga.
Sendo assim, finalizamos a resolução do exercício e vamos dar continuidade com outras questões pelos próximos dias.